Miquel? Você falou um pouquinho a respeito de duplo ânimo, mas o que é em si o significado dessa fala? Duplo ânimo ou ânimo dobre nada mais é do que duas mentes ou duas almas, ou representa o tipo de pessoa que está dividido em decisão ou caminho, que eu acabei de citar aqui. Dois caminhos, dois pensamentos, duas linguagens, duas formas de pensar, duas formas de agir. Isso é duplo ânimo. E por que essa expressão ela é importante? Escute isso aqui. Não há possibilidade jamais de se relacionar com duas coisas ao mesmo tempo diante de Deus, ou desfrutar de dois ambientes, ou desfrutar de duas alianças. Eu vou reforçar mais uma vez, e não é para você dar o glória mais forte não, é para a gente refletir no quanto isso aqui é importante. Não há possibilidade jamais de se relacionar com duas coisas ao mesmo tempo diante de Deus, ou desfrutar de dois ambientes, ou desfrutar de duas alianças. Porque todas as vezes que Deus fala com o seu povo, Deus requer do seu povo uma única aliança. Deus requer do seu povo um único caminho. Deus requer do seu povo uma única mente. Deus requer do seu povo uma única alma, um único ser. Quando Deus fala com um homem, Ele fala com um indivíduo. Por isso que todas as vezes que o homem, a mulher, o ser humano decide ter duas personalidades, é um problema. Não é só um problema no cristianismo, é um problema no trabalho, é um problema na família, é um problema onde quer que estejamos. Porque Deus nos chamou para andarmos com uma única personalidade, ou um único caráter diante de Deus. E quando abordamos o caráter, é muito mais incisivo, é muito mais profundo do que personalidade. Porque há quem diga que uma pessoa pode ter uma ou mais de duas personalidades. Mas diante de Deus, quando se trata de caráter, é único. Quando se trata de um caminho, é único. Quando se trata de uma forma de pensar, é único. Quando se trata de manifestar a fé, é única. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Então não há possibilidade. Fala para o seu irmão, a casa caiu para nós. Porque quando Deus nos convida para caminhar com Ele, Ele requer de nós um único posicionamento. Quando Deus chama o homem da sua parentela, Ele fala para Abraão, sai de tudo, terra, parentela, casa dos pais, e vai para onde? Vai para onde eu vou te guiar. Tudo que Abraão abandonou é para que Abraão não cocheasse entre os dois pensamentos. Tudo que Abraão teve que abandonar era para que Abraão adotasse um único perfil de caráter. Porque uma vez que Deus o convidou para trilhar com Ele, era uma única forma de pensar, era uma única forma de agir. É ir para uma terra que Deus falou, ter o caráter que Deus requer e ter o Espírito que Deus está depositando dentro de cada um. Aleluia! E Jesus deixou isso claro. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou serve às riquezas, ou em outras falas, você serve às bonanças somente, você serve a mamon, riquezas, que pode estar se voltando tanto à entidade, porque o dinheiro pode se tornar uma entidade, como também a tudo aquilo que a gente possui nas mãos como riqueza. E isso pode se tornar um senhor
na nossa vida. Só que Jesus deixou claro, ninguém consegue servir a duas coisas. Olha o que Jesus está dizendo. Ninguém consegue servir a duas coisas. Servir fala de trabalho. Eu posso passar a minha vida toda trabalhando dentro da congregação, mas não servindo ao único Deus. Por quê, irmãos? Porque o coração não é um. E todas as vezes que o nosso coração não é um, nós servimos a dois senhores. Mas se não há possibilidade de servir a dois senhores, então somente um Senhor é adorado e somente um Senhor é desprezado. Aleluia! Glória a Deus! Se você não glorificar, as chuvas vão glorificar, irmão. Os céus sempre vão manifestar a glória de Deus, ainda que a igreja não manifeste. Você vai olhar para o céu, tanto nublado, chuvoso, quanto num sol radiante, e você só vai lembrar de um único ser. Deus tem todo o poder e toda a soberania. Então, Deus sempre será contra a duplicidade. Repita comigo, Deus sempre será contra a duplicidade. Deus sempre será contra quem fala duas coisas. Deus sempre será contra quem olha para dois caminhos. Eu estou falando que Deus é contra. Ele se opõe. Uma vez que eu ando dividido, Ele se opõe a mim. Ele não é meu amiguinho mais. Ele não é mais meu companheiro. Ele não está mais próximo de mim. Porque Deus sempre será contra duplicidade. Ou nós falamos uma coisa, ou nós falamos outra coisa. Provérbios capítulo 11, versículo de número 1. Diz assim, Provérbios 11, verso 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Pode deixar o mesmo, volta. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu. Repita comigo, Deus tem prazer em pesos honestos. Porque uma vez que a balança é enganosa, a desonestidade. Uma vez que a balança é enganosa, a mentira. Uma vez que a balança é enganosa, a duplicidade. Geralmente isso acontece dentro da advocacia, quando o homem, por se intitular uma autoridade, ele altera um papel, e de vez em quando ele consegue burlar o papel e fazer com que a balança não consiga acusar o flagelo. Mas repita comigo, com Deus não há balança enganosa. Dois pesos e duas medidas, é o que Deus está falando. Mais uma vez, duplicidade. Deus é contra. Se eu adoro aqui, em casa eu canto outras coisas, Deus tem prazer ou é contra? Vamos lá? Se eu adoro aqui, mas eu canto outras coisas em casas, Deus tem prazer ou é contra? Por que Deus é contra? Porque Deus não
tolera duplicidade, irmãos. A igreja pode estar sendo enganada. Os líderes da igreja podem estar sendo enganados. Nós, irmãos, facilmente somos sabotados e enganados. Mas fala para o teu irmão, com Deus a rédea é curta. Fala para ele saberá se hoje você está aqui com 2 pesos e 2 medidas. Deus gosta de sim, sim. Por que sim, sim, não, não? O que passa de sim, sim, não, não é procedência maligna. Por que será, irmãos? 2 pesos e 2 medidas. Ora quer, ora não quer. Ora faz um trato, ora desconstrói o trato que faz. Duplicidade. Deuteronômios capítulo 11, verso 26. Eis que neste dia ponho diante de vós a bênção e a maldição. O que Deus aconselha nesse texto? Escolham, pois, a maldição. Ele diz, escolham, pois, porque se você escolher a maldição, eu serei oposto a você. Quem está me ouvindo, diga amém. O conceito de maldição em si não foi nem atribuído a Satanás, irmãos. A raiz da maldição é a desobediência. Todas as vezes que o homem trilha um caminho de desobediência, ele se coloca como maldito diante de Deus. Se você não sabia, você está sabendo agora. O que era maldição naquele tempo? Ou o que era bênção? Cumprir, obedecer e maldição, desobediência. Então o homem automaticamente já se fazia maldito pelas suas escolhas. Satanás só entrou de gaiato no barco. Maldição e bênção são decretos que a palavra de Deus colocou. Por quê? De um lado, bênção, obediência. Do outro, desobediência, maldição. Maldito é se opor ao nosso Deus. E Satanás toma parte, porque ele só vem e enche a casa que foi desocupada. Ele se intitula alguma coisa. Para a gente entender que ele não é soberano maior do que o nosso Deus, porque Deus é soberano, quando chega o maior valente, o que o valente faz que é inferior a ele? Ele fica ou ele sai? Ele fica ou ele sai? Porque ele sai? 2 pesos, 2 medidas. Uma vez que Deus botaram a arca dentro da casa de Dagom, os filisteus. O que aconteceu quando colocou? A estatueta tombou. Levantaram de novo. O que aconteceu? Tombou, só que a cabeça trincada. Porque não tem como a arca e Dagom estar no mesmo ambiente. Não tem como ter duplo ânimo. Não tem como ter 2 corações. Não tem como ter adoração a Baal e adoração a Deus. Não tem como ser verdadeiro e mentiroso ao mesmo tempo. Por isso Jesus ele olhou e disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se o coração está longe, Deus está perto ou longe, irmãos? Porque Deus não tolera duplo ânimo. E aí? O ímpio canta louvores, mas não adora. Porque na casa, duplo ânimo. Não tem como a arca estar dentro da casa onde Dagom está. Ou a arca chega e Dagom vai embora, ou a arca vai embora. Quando a casa de Deus ali, Eli estava cego. Ele estava cego demais. Os filhos de Eli coabitando com mulheres que serviam no sacerdócio. As mulheres eram as auxiliares na vida sacerdotal. Elas não estavam ali por acaso. Elas trabalhavam auxiliando no sacerdócio. Elas só não eram figuras de renome.
mas elas estavam ali. Aí, Ofni e Finéias, o que fizeram? Manipulavam as mulheres. E por eles serem de porte de autoridade, faziam abuso de autoridade. Só que o que eles se esqueceram é que Deus não tolera duplo ânimo. O sacerdócio pode até durar por um tempo, mas o próprio Deus se opõe a ele. E acabou. Qual foi o final de Eli? Caiu e quebrou a cabeça. Aquilo ali já tem um dizer: quebra de autoridade. Era Deus já dizendo: tu não é mais autoridade. Eu quebrei o teu conceito. E não vai restar ninguém para dar continuidade no teu sacerdócio. Você acha que Deus não quebra conceitos de homens? Deus quebra porque Deus não tolera duplicidade de coração. Deus sempre será contra aquele que olha para dois lados, ou aquela. Perceba o conselho. Provérbios capítulo 4, verso 25 e 27, diz assim, verso 25 ao 27, que os teus olhos olhem para a frente, e que as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Não te vires, nem para a direita, nem para a esquerda. Remova o teu pé da duplicidade. Não olha para dois caminhos. O mal é sempre olhar para dois alvos. Quando é que o mal se aproxima da nossa casa? Quando é que o mal se aproxima da nossa família? Quando é que o mal se aproxima do nosso ministério? Quando é que o mal se aproxima do relacionamento congregacional? É quando nós olhamos para dois caminhos. Por que os homens, mulheres não conseguem fixar? E a gente vai entrar nisso aqui. A gente só está introduzindo de fato o que é duplo ânimo. E a gente vai tirar lições de pessoas de duplo ânimo. Quais são as características? O que acontece quando nós temos duplo ânimo? É o que Tiago está tratando para nós. Ele está dando uma resposta do porquê muitas pessoas são inconstantes. Ele está dando uma resposta do porquê muitas pessoas vêm e vão. Ele está dando resposta do porquê a gente não consegue ser fixo lendo a palavra. Ele está dando respostas do porquê a gente não permanece em oração. Ele está dando respostas do porquê nós somos coagidos por Satanás e manipulados por ele. Geralmente, essas frustrações ministeriais estão associadas a dois caminhos. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Dois caminhos. Os teus olhos olhem, em algumas traduções fala, olhem direito para o que está diante de ti. Por que aos teus olhos forem bons, o teu corpo será luz, ou se aos teus olhos forem maus, será treva? O conceito ali, daquele dizer, ele está falando de alguém que tem um olhar enfermo. Por isso, olha para dois alvos, olha para dois caminhos. Está doente. Mas doente do físico, Miquel. Está doente na sua espiritualidade, está enfermo. Porque olha e vê sempre dois alvos. Repita de novo comigo: Deus não tolera duas coisas. Talvez você entrou aqui e esta ministração está sendo uma resposta para você. E você se pergunta: Deus, por que eu sempre sou tão frustrado naquilo que eu faço? Duplo ânimo. Veja o seu coração e perceba se dentro dele não existem dois senhores. Quando nós saímos daqui, Deus continua, não só aqui, mas por onde nós passarmos. Deixa eu te contar algo que não é segredo para ninguém. Não há como se escapar dos olhos do Senhor. Por que você fala isso, Miquel? Porque isso aqui custa a minha vida. Não adianta eu pregar aqui para vocês, não tenho um duplo ânimo. Se dentro de casa, aqui eu sou um anjinho,
querubim ungido do Senhor aqui. Aí em casa, como foi ministrado aqui, o Belial, o agressor, não só agride a si mesmo, agride esposa, agride parente. Por quê? 2 pesos, 2 medidas. Mas com Deus a casa caiu. Então não adianta, irmãos. O que Tiago está deixando claro para nós? Não existe culto quando há duplicidade. Eu quero fazer um contraponto na ministração que foi pregada pelo nosso pastor Ivani. O culto nunca, e por que a maioria dos cultos acabam? Alguém? Duplo ânimo. Eu vou perguntar e você vai dizer: duplo ânimo. Por que que os cultos que não eram para acabar, acabam? 2 pesos, 2 medidas. E qual é a característica de uma pessoa dividida ou de uma pessoa de duplo ânimo? A primeira característica, essa pessoa ela tem instabilidade. Toda pessoa que tem duplo ânimo, ela tem instabilidade. Irmãos, ela nunca consegue firmar o pé. Entre nós mesmos, irmãos, isso aqui não é sardinha, isso aqui é a palavra sendo pregada. Entre nós mesmos, se não bobearmos, todos nós somos instáveis. E por que a instabilidade? Duplo ânimo. Olha Tiago capítulo 1, verso 6. Falando daquele que pede alguma coisa ao Senhor. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda que é agitada pelo vento. Ora para a direita, ora vai para a esquerda. Ora entende que foi chamado por Deus, ora se sente rejeitado e abandonado, ora vê tudo esclarecido, ora está confuso, ora está aflito. Até rimou, né, irmão? Mas eu não fiz para rimar, não. Mas rimou. Mas ô irmão, se aqui está uma bênção fluindo, aí chega na quinta, está sempre aflito, sempre confuso. Um dia sabe tudo, entendeu o chamado, no outro dia, moribundo. E aí, irmão, como é que está a sua vida? Não sei. É dor de cabeça. Não é dor de cabeça, é que você está olhando para 2 caminhos. E quando você vai para diante de Deus, Deus se opõe às tuas orações. Deus se opõe aos teus cultos. Deus se opõe às tuas ofertas. Deus se opõe ao teu serviço. Porque tudo que foi feito aqui não passou de uma enganação em um teatro. Sabe que tem teatro na igreja, irmão? Não era para ter, mas tem teatro. Onde há teatro, há máscaras. Aí eu visto aqui uma postura de santidade. Em casa, eu tiro. Não, na igreja é uma coisa, aqui em casa é outra. Negativo. Com Deus não há espaço para máscaras. Por isso, está sempre instável. Nunca o pé está firme, irmãos. Como que você vai passar a tua vida toda congregando e nunca os seus pés encontrarem raízes? Será que o problema é o fundamento? Será que Jesus precisa morrer de novo? Será que o sangue tem que ser vertido na cruz de novo? Não bastou uma coroa de espinha, tem que ter 10 coroas de espinhas. Não bastou ser furado numa lateral, tem que ser furado em todas as áreas. Duplo ânimo. E o sentido aqui de agitado pelo vento é a pessoa de ânimo dobre que está sempre em conflito com seus pensamentos e ações. Caminha sempre em conflito consigo mesmo. Porque na maioria das vezes, irmãos, o problema é com ela mesma. Ela mesma não consegue entender quem é ela.
Quando eu falo ela, eu falo a pessoa. A pessoa não consegue entender quem é ela, qual é a identidade dela, e a gente vai entrar nisso aqui. Geralmente uma pessoa que tem duplo ânimo, ela não tem identidade, porque ela não sabe para onde vai. E às vezes consegue até identificar que tem dom, que tem talento, mas não consegue viver naquilo que foi chamado. Qual o nome disso? Duplo ânimo. Duas mentes, duas almas, dois pensamentos, sempre agitado pelo vento. Observe que Tiago diz, Tiago capítulo 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam, guerreiam? Tiago está falando que a carne e o espírito militam. Militar aqui é conflito existencial. Se a gente, irmão, não tomar cuidado, a gente cai no duplo ânimo. Principalmente a gente que está aqui em cima. Já teve vezes de eu pregar e descer. Meu Deus do céu, eu não sou nada. Meu Deus do céu, o que está acontecendo na minha vida? Eu não fui chamado por Deus. Duplo ânimo. Eu estou olhando para um outro caminho. Ah, Deus, será que viver da obra é o que o Senhor me chamou? Mas Deus já falou que é. Então eu vou abandonar a obra, então eu vou começar a trabalhar. Sabe, Senhor, é tanto embate, é tanta coisa. Ah, será que eu fui chamado para intercessão? Será que eu fui chamado para o ministério de louvor? Aí Deus chama e deschama. Como isso, irmãos? Como que Deus vai te chamar para exercer algo e o próprio Deus vai dizer, meu filho, abandona isso, tem outro caminho para você? Que Deus é esse que é duplo? Isso nada mais é do que uma expressão da alma dividida. A pessoa não sabe para que foi chamada, não tem identidade. Porque se soubesse, permanecesse, ficaria enquanto Deus estivesse a sustentando. Depois que Deus chamou o apóstolo Paulo para ser um apóstolo, ele deixou de ser um apóstolo? Ele deixou sim de ser o homem que era antes, mas no quesito ao caráter, foi o mesmo até a morte. Pergunta para o teu irmão, como que Deus te chama e te deschama, se é que existe? Deus me chamou, aleluia, glória a Deus. Deus me chamou, me deu dons, me deu a capacidade de falar em público, acendeu a chama no meu coração, usou minha vida. Daqui a pouco, ó, minha filha, isso aqui não está bom para você não, vai fazer outra coisa. Nessa linha de raciocínio, nem Deus está se entendendo, irmão. Aleluia. Nem Deus entende o que Deus faz. Porque se ele faz uma coisa e logo em seguida ele se opõe ao que ele falou, duplo ânimo. Ah, Deus, você fala uma coisa e depois você fala outra coisa. Jonas, você vai entregar minha mensagem a Nível. Aí Jonas, vou pegar o barquinho, vou para outro caminho. Deus ficou tranquilo, em silêncio. Daqui a pouco Deus começou a chacoalhar o quê? O barco. Para lembrar Jonas de que quando Deus chama, quando Deus dá uma palavra, quando Deus confirma, eu estou falando de Deus confirmar. Deus confirmar, irmãos. Depois que Deus chama, confirma, Ele dispõe a evidência. Ele te chama para você fluir, não para viver dividido. Deus não gosta de pessoas que se dividem naquilo que fazem. Deus é contra, irmãos. Deus é contra. E a sensação de desespero, pastor Ivani e Raquel, por que que alguns estão sempre desesperados, sempre xoxos, sempre igual chuchu, sem sabor? Porque está dividido. Deus hoje está nos chamando para aquilo que Ele falou a respeito de nós. Você é o que, meu filho? Você é um pastor de ovelhas? Você é o que? Você é um evangelista? Você é o que? Você é um homem de oração, uma mulher de oração? Você é o que? Você foi chamado para o quê? E se Deus te chamou para fazer o que você está fazendo, quem foi que disse que é outra coisa a não ser você mesmo?
e agitado pelo vento. E hoje o Senhor vai paralisar esse vento, irmãos. Hoje o Senhor vai acalmar a tua alma. Porque a alma aflita, ela anda assim porque ela está inquieta, olhando para dois alvos, dois caminhos, e se opõe ao Deus Todo-Poderoso. Por isso anda sempre afadigado, cansado, problemático e problemática, porque olha para dois alvos. Imagina que alguém te chama para fazer alguma coisa, compra passagem, compra tudo que tiver que comprar, mas no dia falar, não, vamos fazer outra coisa. Essa pessoa não deve calcular o preço das coisas que ela faz. Porque, irmãos, a alma está sempre dividida. Se tornou uma massa de manobra. Para onde o vento está soprando? Para a esquerda eu vou. Parou, agora o vento está vindo para cá. A única característica de que a gente tem que ser como o vento soprado de um lugar para o outro, a única, irmãos, a única, e ali não é de duplicidade de ânimo. Ali ele está dizendo que o homem espiritual, a mulher espiritual, é como um vento, está sempre em movimento, soando, ninguém consegue discernir, mas ela discerne. Ali está falando do ser espiritual, não de um ser problemático ou desequilibrado, ou que não sabe o que está fazendo. O vento tem um norte, mas ninguém consegue saber o início dele, nem o final dele, porque é o Espírito que flui. Massa de manobra, as circunstâncias sempre ditam seu comportamento. Nunca tem uma opinião formada, nunca tem uma resposta concreta, nunca influencia, sempre influenciado. Essas características estão associadas a uma pessoa que tem crise de identidade. Repita comigo: toda pessoa de duplo ânimo não sabe de fato qual é a sua identidade. E agora eu pergunto aqui de púlpito para vocês: quem é você? Ou para o que o Senhor te chamou para fazer? Tem 2 pesos e duas medidas? Quem é você? Se você conseguir se definir agora, quem é você? Quem é o Miqueias? Quem é o Fernando? Quem é a Bruna? Quem somos nós? Porque quem nós somos tem a ver com aquilo que a gente faz. Pedro pescava. Aí Deus, eu vou mudar esse cenário. Você vai fazer a mesma coisa, mas numa outra modalidade. Pescador de almas. Identidade, o que ele fazia. Quando ele estava pronto em Atos dos Apóstolos, quase 3.000 almas se renderam ao Evangelho. Depois quase 5.000 almas. Deus literalmente chamou ele para uma grande pesca. O que Deus disse é: tua identidade ainda será pescador, mas você não vai ser aquele pescador turrão que a sociedade está falando. Você vai ser um pescador cheio da minha presença. E Paulo, você tem uma bravura, um homem de autoridade. Eu te colocarei como um homem de autoridade, mas não nessa terra. Eu te colocarei como um homem de autoridade em regiões celestiais. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez alguém foi tentar expulsar demônio, levou uma coça, e o demônio disse: eu conheço Jesus, pessoa de autoridade. Eu conheço Paulo, pessoa de autoridade. Sempre o que Deus nos chama para fazer tem a ver com quem nós somos. Sempre, irmãos. Por isso Deus não aceita 2 pesos e 2 medidas. E esse comportamento, ele afeta a nossa vida. Por que, Miqueias? Tiago 1,8. O homem de ânimo dobro ou duplo ânimo é inconstante em todos os seus caminhos. Já viu falar na pessoa procrastinadora? É até difícil de falar, enrola até a língua.
É a pessoa que fala que vai fazer uma coisa, mas na verdade ela não faz, ela deixa para fazer outra hora. Duplo ânimo. É isso aqui. E só que essa duplicidade se estende para o parâmetro de vida. Vai entregar um currículo? Entregou. Foi chamado para trabalhar? Ah, não, vi que não era de Deus. Duplo ânimo. Dois pesos e duas medidas. Eu estou falando de coisas simples. A gente é inconstante em toda a nossa vida. É o que a palavra está dizendo. O homem de coração duplo é inconstante em todos os seus caminhos. Todas as suas decisões não têm peso de verdade, irmãos. Todas as nossas decisões não têm peso de honestidade. E a gente está sempre tendendo a desistir. Já viu aquela pessoa que é expert em tudo que coloca a mão, desiste? Duplo ânimo. E se estende a toda a nossa vida. Eu estou falando disso aqui porque eu vivenciei isso. Falei, casei recentemente. Ai, Jesus, eu quero um trabalho, meu pai. Que loucura, irmão. Se você tiver a oportunidade de planejar antes, faça isso. Mas Deus teve graça e misericórdia de nós, né, irmão? Deus me chamou para uma responsabilidade. Eu fui sem trabalhar. Que loucura. Mas quando a gente iniciou o nosso período de trabalho, passou lua de mel, o nosso período de casamento, passou lua de mel, passou tudo, o que aconteceu? Eu fui entregar currículo. Fui entregar currículo, voltei para casa, entreguei em 2 lugares. Olha só como é que as coisas são, irmãos. Eu entreguei em 2 lugares. 2 setores. Falei, eu quero esse aqui, mas eu quero esse aqui, eu quero B. Mas eu entreguei em A e B. Mas o meu coração era B. Aí de repente o A me liga e fala, tem trabalho para você. Eu falei, oh, glória a Deus, aleluia. Aí eu fui, chegando lá, que cenário de guerra, de batalha. Falei, meu Deus do céu, será, Senhor? Será? Ó, duplo ânimo. Quando foi 2, 3 dias depois, quem me liga? O outro que eu sempre queria. Ah, não, então eu vou fechar esse contrato que eu fiz e vou correr para o outro. Mas quem me garante que eu fechando aqui, correndo para lá, a porta vai continuar aberta? Eu tive ou não tive que ter cintura firme? Um caminho, uma direção. Mas essa é a direção de desgastes. Um caminho, uma direção. Mas não, estou trabalhando mais do que o necessário. Um caminho, uma direção. Senão eu serei um homem sempre tendencioso a largar o que eu começo. Pegou o departamento, largou. Exerceu no primeiro dia, largou. Duplicidade, Deus não gosta disso, irmãos. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Mas em contrapartida, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O que Deus está dizendo? Eu te chamei para um caminho. Venha ser abundante no caminho que eu te chamei. Se pudéssemos puxar o nosso histórico, qual seria? Constante ou inconstante? Firme ou coração duplo? Segunda lição, fé impotente, porque ele diz, crendo sem duvidar. Uma fé impotente não é correspondida. Por isso ele diz, não suponha esse homem. Que homem? O homem que coxinha entre 2 pensamentos, que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha só, irmão, Deus está dizendo, não adianta nem orar que eu não vou responder, porque você não sabe para onde vai. Você não sabe o que você quer. Vai orar, vai gastar a garganta, a saliva, e Deus vai continuar em silêncio. Por quê? Uma pessoa de duplo ânimo, fé impotente. Esses conflitos internos são um problema quando não resolvidos. E são eles que geram orações que jamais alcançarão a benevolência de Deus, a bondade de Deus, porque se baseiam em nossas vontades.
Aí eu oro, pastor, por que eu oro? Eu oro, e Deus não fala comigo. Talvez porque o que você ora, não tem nada a ver do que Deus te chamou para fazer. Deus não se vê no direito de te dar uma resposta. Quantos estão me ouvindo, diga amém. A fé tem que ser constante. Se tivermos ânimo duplo, acabou. Terceira lição, estou correndo para a gente encerrar. Uma pessoa de duplo ânimo, ela tem tendência a ter impureza nas suas alianças. Onde surge a impureza? Quando há dois caminhos. Quando olhamos para duas direções. É mesmo, Miquel? Então me prova aí. Tiago capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo duplo. Vamos lá? Pô, essa galera que está aqui, dá para a gente gritar. Vamos lá. Chegai-vos a Deus. Onde está a impureza, irmãos? Naquele que olha para dois caminhos. Um homem de coração dobre é infiel em sua lealdade para com seu Deus. Pode se aproximar do altar, pode chorar aqui no altar, mas se sair daqui, ânimo dobre em casa, nada muda. Meu Deus, mas como que não muda? Chorou, espelhou, ai meu Deus, estou morrendo. E na hora de decidir, duplicidade, dois caminhos, impureza, lealdade comprometida. Ai Deus, meu irmão, eu tenho que aprender teatro contigo. Porque você consegue fazer um belo espetáculo. Por que, Senhor, um belo espetáculo? Porque você consegue ser duas pessoas. Você está aqui, glória, aleluia, é mistério para lá. Você acha que isso aqui tem a ver com não falar em línguas? Tem muito a ver com falar em línguas também. Tem muito a ver com profetizar. Tem muito a ver com manifestação de dons. Isso aqui, irmão, isso aqui não impede uma pessoa de exercer nenhum dom dela. Mas ela é dupla. Só que a gente não sabe. Só que aí o salmista diz: Senhor, eu sei que tu me Em outros textos fala que o Espírito ele perscruta, ele entra dentro do nosso interior e ele vê a raiz do fruto que está no nosso coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso 4. E o coração de Salomão já não era mais perfeito para com seu Deus. Salomão permitiu que o nível de lealdade fosse comprometido para com seu Deus, quando permitiu que os ídolos de Moloque ocupassem o mesmo ambiente que Deus era adorado. Onde foi que Salomão se dividiu, deixou de ser perfeito? Quando ele achou viável colocar Moloque no mesmo ambiente. Não troca nenhum ambiente, presbítero Geraldo. É no mesmo lugar que adora, é no mesmo lugar que ora, é no mesmo lugar que busca, peca, mente, é iracundo, perverso. Ai Deus, meu Deus, você é minha casa, mas nem eu reconheço mais a minha casa. Tem tanta impureza pelos móveis dela, porque o Espírito é dono. Um homem de coração dobre está dividido entre o mundo e seu Deus. Deus não permite, foi falado uma vez aqui até pelo pastor Hannah numa ministração, Deus não permite estarmos neutros no seu reino. Por que uma vez, alguém citou essa fala do Luiz Hermínio? Geralmente ele fala a respeito disso também. Irmão, só vai para o céu quem já vive o céu. Amém? Só vai para o céu quem já vive o céu. Quem não é duplo, quem não é fingido, quem não finge na fé, não finge nos dízimos, não finge nas ofertas, não finge na adoração,
não fiz na oração. Só que não é duplo. Quem caminha para um caminho só. Ou somos de Deus, ou não somos. Luz, trevas. Justos, ímpios. Amamos a Deus, ou amamos o mundo. Verdadeiros ou mentirosos. Aí olha só o que Deus vai falar. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós. Olha isso. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é o quê? Inimizade. O que Deus está dizendo? Uma vez que você, meu servo, minha serva, que se alinha comigo, você se aproxima do mundo em nível de afeição, eu sou contra. É o que ele está dizendo. Deus pode se opor a um cristão? Pode. Deus pode se opor às orações de um cristão? Pode. Deus pode se opor à oração, à adoração de um cristão? Pode. Deus pode se opor a um serviço de um cristão? Pode. Deus pode se opor ao homem todas as vezes que o homem considerar uma vida dupla diante dele. Ele se opõe. Porventura de uma mesma água, irmãos, a gente pode citar diversos textos. Porventura de uma mesma fonte pode produzir águas doces e águas amargas. Tiago capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Porventura de alguma fonte de um mesmo local jorra água doce e água amarga. Dá para se produzir dois tipos de frutos? Por que, Miqueias, eu não posso ter um coração duplo? E aqui eu encerro, o ministério de louvor pode subir. Tiago 4, versículo 5. Vamos lá, irmãos. Tiago 4, versículo 5. Para a gente analisar com a igreja aqui. Irmãos, isso aqui é tão profundo que não adianta a gente montar castelo diante de Deus na igreja. Ele desmorona no momento em que ele é levantado. Ele não desmorona em casa, ele desmorona aqui. Tudo que a gente faz, olha só. Ou supondes vós, que em vão afirma o quê? Afirma o quê, irmãos? E o que é a escritura? O que é a escritura? A palavra. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Olha o que o texto está dizendo. Será que vocês estão se esquecendo do que vocês se tornaram? Casa de Deus, Xande. Morada de Deus. Ciúmes aqui, irmãos, não é de ciúme carnal não, porque Deus é Espírito. Não é de ciúme carnal. Ele está dizendo aqui de zelo. É com zelo que por nós anseia o Espírito. Com zelo. O Espírito chora com zelo. O Espírito se entristece com zelo. Ele olha para nós com ciúmes, com zelo, porque Ele vê o seu templo, que é a sua morada, comparada a uma choupana. O que é choupana? Prostíbulo, lugar de prostitutos e prostitutas. Por que muitos altares de congregação, em muitas congregações, e nós, se não vigiarmos, temos tendência a isso, se comportam como adúlteros diante de Deus? Porque a morada que era para ser a morada do Altíssimo está sendo morada de outras coisas. Até os demônios se alegram nesse culto, porque é um culto que não honra a Deus. Nada contra o Caio não, mas vou pegar o Caio aqui como exemplo. O Caio está aqui, ó, fluindo. Aí Satanás, rapaz, que som bonito, hein?
Aí imagina, conjectura, tá viagem santa, irmão. Aí imagina o anjo. Mas ele está louvando ao Senhor, por que você está rindo? Ele não é nada disso que ele está fazendo. A gente acabou de cantar a soberania de Deus. Olha o louvor que a gente cantou. A gente está aqui fluindo. Olha o ministério em chamas aqui, pegando fogo. Aí Satanás. Eu estou pegando como exemplo, tá? Porque nós somos evidência. Também comigo aqui pregando. Nossa, que palavra me quer. Aí Satanás. É meu parceiro. É o auxiliar de demônio. Que até o demônio aprende com ele. Tem coisas, irmãos, que eu acho que até Satanás perde para alguns homens e mulheres. Porque são características de Belial. Ofni e Finés ensinaram até os demônios. Rapaz, isso a gente não sabia não. O quê? Servir no templo e se prostituir na porta. Que legal. Yamaya sotekama amaya sori amaya. Hoje Satanás será envergonhado. Mais uma vez. Porque o que nós queremos é culto e não teatro. O que nós queremos é adoração em espírito e em verdade. Será que Deus vai precisar ferir algumas pessoas aqui na congregação, pastor Ivani? Que são mentirosas, que enganam a si mesmo. E às vezes a pessoa acha que é com aquilo que ela fazia e deixou de fazer. Não é com quem ela era e deixou de ser. Não é com o que você faz, é com quem você é. Você é templo de Deus, morada do Altíssimo. Satanás não pode se alegrar com a nossa vida. Ele tem que se entristecer. Ele tem que olhar para nós com ódio. Ele tem que olhar para nós com raiva. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para acabar com a festa dos demônios, para acabar com o baile de Satanás. Porque nós levantaremos a bandeira do Evangelho e adoraremos a Deus. E adoraremos a Deus. E adoraremos a Deus em espírito, em verdade. Ele olhará para a igreja de Cristo e ele não verá o que a acusá-la. Ele olhará para nós e verá vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Ele olhará para nós, ele vai ver o brilho de quem? O brilho daquele que é o mais belo. O brilho do Espírito. Se coloque de pé, o brilho do Espírito. O brilho do Espírito. O que está faltando nos nossos dias é o brilho do Espírito na nossa face. É nós olharmos como Moisés desceu do monte. Moisés provou de uma glória limitada. Deixa eu falar uma verdade bíblica para ti. Nós provamos de maior glória, porque nós caminhamos na terra com o rosto descoberto. Mas quem olha para nós vê fogo. Quem olha para nós vê santidade. Quem olha para nós vê verdade. Muitos lugares não vão te convidar para estar, porque olharão para você e vão ver fogo na tua vida. Vão ver fogo na tua palavra. Vão ver fogo nas tuas mãos. Suas mãos não vão ser mãos de masturbadores. Seus olhos não serão os olhos cobiçados pela pornografia. Seus olhos serão santos. Santos. Eu gostaria de orar por você. Ouça a voz do Espírito de Deus. Você cristão. Você cristão. Duplo. Mas hoje o Senhor te convida a purificar a tua vida.
Deixe-me orar por você, eu já vou passar para o pastor Ivani, para dar ênfase nessa oração. Eu quero orar por você, eu sei que o Espírito Santo está incomodando pessoas aqui. Eu sou da onde? Eu sou da intercessão, eu sou dos louvores, eu sou músico, eu sou na portaria, eu sirvo como obreiro, Miqueias. Envergonhado tá o diabo, porque foi descoberto. Envergonhado tem que estar Satanás, pela pureza que está sendo levantada nessa igreja. Eu quero orar por você. Deixe-nos orar pela sua vida. Deixe-nos orar pela sua vida. Quem me quer? É para vir, é para ir aí à frente. O que está cocheando entre dois pensamentos, Deus está falando o que Ele sempre falou. É o tempo de decidirmos. Ou é Baal, ou é Deus. Ou é Moloque, ou é Deus. Ou é Lilith, ou é Deus. Ou é Zebulon, ou é Deus. Ou é Astarote, ou é Deus. Ele nos quer por inteiros queimando na presença dEle.